Olá galera do nono, agora eu vou comentar os exercícios da página 180. Na questão 1, quer saber que tipo de regiões e fluxos aparecem indicados no mapa. Eles indicam que é uma região, uma área bastante influenciada pelo crime organizado, principalmente pelo tráfico de drogas, pela comercialização de drogas, e as regiões mais confinas, principalmente para os estados norte-americanos, que são os maiores consumidores, onde tentam fazer a prática a comercialização desses produtos aí, como metanfetamina, êxtase, para vários outros lugares, principalmente para a América do Norte. Na questão 2, todas as organizações criminosas são cartéis de droga? Nem sempre, pois existem ainda outras organizações que atuam de outra forma, como por exemplo as organizações terroristas, entre outras aí. Na 3, quer saber que relação o texto traz entre os cartéis de droga e o número registrado, que decorrente, de acordo com o governo, a estatística do governo, em um ano houve cerca de 17 mil mortes relacionadas somente aos cartéis de drogas. Então, está associada aí principalmente ao controle dessas regiões no território mexicano. Observando as fontes utilizadas para a elaboração do texto, encontro traduções em inglês para pelo menos dois conceitos ou expressões. Eu separei aqui: drug cartel, que é cartel de drogas, e organized crime, que é crime organizado. Na 5 vem pedindo para você conversar com o professor de ciência sobre os efeitos de drogas citadas no texto. Agora a gente vai partir para a página 182. Na página 182 vem um gráfico aí mostrando os 3 países que compõem o NAFTA e considerando o capítulo aí. Aí vem pedindo para produzir um texto que a gente já pode observar direto aí que mesmo o México fazendo parte do NAFTA, ele é o país que tem o menor produto interno bruto, é o país que não tem o IDH muito alto, o IDH dele é alto, e relativamente em relação aos Estados Unidos e o Canadá, possui um poder econômico bem diferente, bem baixo. O México entra mais aí como fornecedor, grande fornecedor de mão de obra para as indústrias americanas, que são chamadas de as empresas maquiladoras. Na B, com base na tabela, pedindo para criar um texto aí para representar e explicar a situação representada na foto. Eu vou dar só algumas ideias aí. Na questão 5 vem mostrando as barreiras, as fronteiras principalmente, que é monitorada diretamente pelo governo americano, justamente para não ter uma grande fuga de imigrantes, não só mexicanos, mas de várias partes, principalmente da América Central, em direção ao território americano. Na questão C, vem pedindo para debater o muro que existe entre Estados Unidos e México. E vem um texto aí. E isso aí é para poder opinar entre vocês. Vocês podem, se quiserem opinar, podem opinar até relacionado ao grupo. Na questão 2, no capítulo, fizemos a distinção entre bens de consumo, bens de produção e bens de capital, que são sinônimos, e os bens intermediários. O bem de consumo, a gente vem pedindo para poder explicar esse conceito aí na questão A. Na questão, os bens de consumo são aqueles destinados diretamente ao consumo intermediário. São diretamente ao consumo. Os bens intermediários são as matérias-primas que passam por um processo de transformação antes de irem para outras indústrias. Um exemplo, o leite, que é transformado em manteiga ou em queijo até irem para outros setores. A 3, que são os bens de produção e os bens de capital, são sinônimos, refere-se aos maquinários ou equipamentos que irão fornecer outras indústrias para o seu funcionamento. Na questão B, eu vim pedindo para a gente criar um esquema, eu fiz um esquema aqui rapidinho, para poder ilustrar o dicionário gráfico. Aí eu coloquei
o esquema, os bens relacionados, não sei se vai dar para vocês verem direitinho. Depois eu mando uma foto para quem quiser no grupo, precisando dos bens aí de... Quem quiser a foto do esquema, é só me pedir. No 3 vem um gráfico aí pedindo para a gente responder as questões. Na questão A, é para explicar o gráfico. E, se for tiver alguma dúvida, pedir para o professor de espanhol. Exportação em azul, exportação de petróleo cru. Entrada por maquiladoras, remessas de imigrantes e ingresso por turismo. Se a gente observar aí a entrada de recursos em 2010, a maior fonte de recursos em milhares de dólares foi através do petróleo cru e depois através das indústrias maquiladoras. Porém, em 2011 houve uma queda brusca e muito grande em relação principalmente às indústrias maquiladoras e principalmente a de petróleo cru. Então, esse teve uma diminuição expressiva, principalmente no ano de 2011, perdão. Na questão B, vem pedindo para explicar o que são indústrias maquiladoras. São indústrias que elas funcionam diretamente com o mercado externo. E no México, por isso, elas ficam próximas às fronteiras, ou seja, tudo aquilo que é produzido nessas indústrias não é destinado ao mercado mexicano, e sim ao mercado exterior, principalmente nos Estados Unidos. Na questão D, vem pedindo para a gente escolher uma das imagens para completar o verbete de indústrias maquiladoras. E qual eu escolheria? Na minha opinião, eu escolheria A, que seria como se fosse a indústria trabalhando para o mundo inteiro. Na 4, vem pedindo para analisar os impactos do NAFTA sobre a economia mexicana, sobre o pesquisador Jorge Matar, que ele vem dizendo assim, observou, o livre comércio pode ser condição necessária, mas não suficiente para elevar o bem-estar e reduzir a pobreza e a desigualdade. E aí vem pedindo para explicar os elementos estudados nestes capítulos e sobre o cidadão entregado que temos estudado. Que mesmo através dos produtos, essa integração irá ocorrer, porém em alguns países a diferença social é grande e vai persistir. Basta a gente só observar o que acontece através do México, através das indústrias maquiladoras, que mesmo tendo mão de obra, a mão de obra recebe pouco, continua a desigualdade e esses produtos geralmente são mandados para o exterior. Na questão B, vem pedindo para a gente analisar as duas imagens que estão no livro, a C e a D. E qual que serviria para complementar o ponto de vista apresentado lá na observação de Jorge Matar. Na minha opinião, a opção correta seria a letra B, onde a gente tem destaque principalmente para a América do Norte, destacando o NAFTA, que são as duas maiores economias de todo o continente, onde ele é voltada basicamente, a mecanização funciona como se fosse uma fábrica global, exportando e distribuindo para o mundo inteiro. Então, galera, a gente se vê até o próximo encontro aí. Um abraço, fiquem com Deus. Se cuidem.